Então, na aula de hoje, a gente vai estudar as funções éter e ésteres. A função orgânica éter, ela era para ter sido estudada lá juntamente com os álcoois, né, os acetonas, os ácidos carboxílicos, mas acabou passando, então eu vou retomar hoje o éter, o éter, os ésteres e os ácidos carboxílicos. Então a gente vai avançar, mas sempre relembrando as funções orgânicas estudadas anteriormente. Então a gente tem aqui dois aromas, né, diferentes, que é o aroma do cravo índia, que a gente utiliza muito na nossa casa para produção de doces, chás e etc. E a gente tem aqui a baunilha, que também é um aroma muito utilizado em doces, em sorvetes. E esses dois compostos, né, que é o eugenol e a vanilina, que são duas estruturas orgânicas, eles têm uma função orgânica em comum, né, como a gente pode ver aqui nas estruturas químicas correspondentes. Vocês conseguiriam identificar o que essas duas estruturas elas têm em comum? Além do anel aromático, da hidroxila, o que a gente tem de diferente aí entre os carbonos da cadeia? Lembra que a gente estudou que os compostos orgânicos eles vão possuir carbono e hidrogênio. Mas a gente vai ter, com as funções orgânicas oxigenadas, a adição do oxigênio. E a gente viu que essa adição do oxigênio, a gente pode ter uma acetona, a gente pode ter um ácido carboxílico, um aldeído, e no caso dessas estruturas, a gente vai ter um heteroátomo, que é esse átomo de oxigênio entre carbonos, que a gente vai ter em ambas as estruturas, que é o que caracteriza ambas como éteres. Éter de heteroátomo, de algo diferente de carbono e hidrogênio na estrutura da molécula, certo? Então, aqui no eugenol a gente vai ter esse heteroátomo, e aqui na vanilina também nós vamos ter o heteroátomo, que é o oxigênio, nesse caso. Então, os éteres, eles vão ser compostos orgânicos em que o oxigênio ele vai estar diretamente ligado a duas cadeias carbônicas. Então, ele vai estar entre dois carbonos. É diferente da cetona, que o oxigênio ele vai estar fora dessa cadeia, né? Que a gente vai ter, por exemplo, isso aqui, tá? Que a gente vai ter o oxigênio fora da cadeia. No caso do éter, a gente vai ter o oxigênio entre carbonos. A gente vai ter o oxigênio e duas cadeias carbônicas em ambos os lados, certo? E esses éteres, eles podem ser alifáticos ou aromáticos. E aí entra os conceitos lá da primeira aula que a gente teve de cadeias carbônicas, que a gente viu que eram compostos alifáticos, que são aquelas cadeias abertas ou cíclicas, que são fechadas. E aromáticos, que têm o anel aromático, que é caracterizado por aquela alternância de ligação, que é como, por exemplo, no caso do benzeno, tá? Os éteres, eles podem ser caracterizados, em algumas literaturas vocês vão encontrar, como óxidos orgânicos. Por que óxidos? Quando a gente fala em óxidos, a gente está dizendo que entre os átomos daquela estrutura química, o elemento mais eletronegativo vai ser o oxigênio. Como a gente está falando de uma estrutura orgânica, nessa estrutura orgânica em que a gente vai ter carbono e hidrogênio, o elemento mais eletronegativo vai ser o oxigênio. Eletronegativo, a gente vai ver, se vocês não viram ainda na química geral, vocês vão estudar, que é o elemento que tem a maior afinidade pelos elétrons, então eles vão atrair os elétrons da ligação para perto de si, tá? Mas agora, nesse momento, na aula de química orgânica, o importante é vocês saberem que eles podem ser chamados de óxidos orgânicos, porque o átomo mais eletronegativo é o oxigênio, nesse caso. Tá?
E os éteres, eles podem ser caracterizados também, pode-se dizer que eles são derivados da molécula de água pela substituição de um ou mais hidrogênios. Enquanto a gente tem a substituição de um hidrogênio, a gente vai ter um álcool. Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter a molécula de água. Opa! Estou com o meu mouse aqui, aí às vezes não fica legal as moléculas, tá? Ó. H2O, certo? Se eu substituir um desses hidrogênios por uma cadeia carbônica, eu vou ter um álcool, que é um C ligado ao H, que é uma hidroxila, certo? Agora, se eu tiver a substituição de 2 hidrogênios dessa molécula, aí sim eu vou ter um éter. Conseguem perceber a diferença? No caso aqui, de um éter para um álcool. O álcool, a gente vai ter hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono. E o éter, a gente vai ter um átomo de oxigênio entre 2 carbonos. Tranquilo? Aí a gente já consegue diferenciar 2 funções orgânicas. Ambas são funções orgânicas oxigenadas. O álcool e o éter, ambas possuem oxigênio em sua composição. O que diferencia ambas é que uma vai ser o OH ligado ao carbono e o outro vai ser o oxigênio entre 2 carbonos. Tranquilo? Então, quando eu tiver a substituição de um hidrogênio, eu vou ter um álcool, e quando eu tiver a substituição de 2 hidrogênios, eu vou ter um éter. Tranquilo? Vamos avançar. Então, assim como as outras funções orgânicas oxigenadas que a gente estudou até agora, os éteres, eles também possuem classificações, que vai nos permitir caracterizar esse composto orgânico. Então, a gente pode ter um éter simétrico ou assimétrico. Quando a gente está falando em simetria, quer dizer que são 2 lados iguais. Então, se eu dividir, por exemplo, essa primeira estrutura aqui, que é um éter, ao meio, eu vou ter uma estrutura simétrica, a mesma quantidade de carbonos de um lado e do outro lado? O que vocês acham? Vai ser uma estrutura simétrica? Não, exatamente. Porque em um dos lados do oxigênio eu vou ter 2 carbonos e no outro lado eu vou ter 4 carbonos. Então, essa é um éter assimétrico. Ele não possui uma simetria. Esse éter ele pode ser também alifático, aromático ou misto. Alifático, ele vai ter uma cadeia aberta ou uma cadeia cíclica, né, uma cadeia fechada. Aromático, se eu tiver um anel aromático, um benzeno. E misto, se eu tiver ambos. Se eu tiver alifático, que pode ser aberto ou fechado, e aromático, né, um anel aromático. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem uma estrutura alifática, que é uma cadeia aberta, e no segundo exemplo, aqui embaixo, a gente vai ter uma estrutura aromática, um éter aromático, certo? E a gente pode ter ainda os éteres cíclicos, que é quando a gente vai ter o heteroátomo, por exemplo, aqui. Vamos fazer uma estrutura bem simples, né? Aqui a gente tem um carbono e aqui outro carbono. E aqui entre eles a gente vai ter um oxigênio. Então isso aqui é um éter cíclico. E a nomenclatura oficial, aqui a gente sempre vai dar mais ênfase à nomenclatura oficial, porque é dessa forma que é cobrado na prova do Enem, vestibular, no PAV, é que vocês saibam as regras para uma nomenclatura oficial,
que é proposta pela IUPAC. Então, a nomenclatura oficial desses compostos, ela vai ser estruturada da seguinte forma: a gente vai identificar o grupo menor, com menor número de carbonos, e esse grupo menor vai terminar em oxi. E o grupo maior vem depois, né? E aí, a terminação normal dos hidrocarbonetos, como a gente estudou anteriormente nos demais compostos. Então, vamos ver aqui para o primeiro exemplo. Vou pegar primeiro aqui a caneta. Identificar primeiro o grupo menor. Então, o grupo menor vai ser este daqui, que tem 2 carbonos. E o grupo maior, esse daqui, com 4 carbonos. Certo? O oxigênio fica entre esses 2 grupamentos. Vamos ver o nome, então. Grupo menor. Quantos carbonos tem? 2 carbonos. Então, met, et. Et. Terminação oxi. E oxi. O grupo maior tem 4 carbonos. Met, et, prop, but. Então, etoxi, butano. Certo? Grupo menor, número de carbonos, terminação oxi. E o grupo maior é a nomenclatura normal dos hidrocarbonetos, como a gente viu. Tranquilo? But, número de carbonos, só ligações simples an, terminação de hidrocarboneto, o, etoxi, butano. Tranquilo? Segundo exemplo, primeira regrinha, identificar o grupamento menor e o grupamento maior. Então, nessa estrutura, a gente vai ter aqui o CH3 como grupamento menor, e a gente vai ter aqui um anel aromático, então aqui é uma cadeia mista, no caso, né? Vai ser uma parte alifática, né? Uma cadeia aberta, e outra parte aromática, então vai ser uma cadeia mista, tá? Então a gente vê o grupamento menor, que vai ser ali, que vai ter um núcleo só, e o grupamento maior, que é o grupo aromático. Então, vamos ver o nome. Então, ali no grupamento menor, a gente vai ter um carbono. Então, vai ser, quando a gente tem um carbono só, met. Terminação desse grupo menor, oxi. Metoxi. Como é que é o nome daquele outro composto que está ligado ali ao oxigênio? Como é que a gente chama ele? A gente chama ele de benzeno. Então, vai ser metoxi, benzeno. Ah, pequena caixinha aqui. Aí, deixa eu aumentar aqui a caixinha. Metoxi, benzeno. Certo? Grupamento menor, metoxi, e o outro grupamento que está ligado a esse oxigênio é o benzeno. Então, toxi, benzeno. Tranquilo até aqui? Então, 2 exemplos. Um exemplo alifático, um exemplo misto, e a nomenclatura para esses 2 grupos, para esses 2 compostos orgânicos. Agora eu trouxe para a gente relembrar das últimas aulas que vocês estudaram os ácidos carboxílicos, porque tem uns conceitos bem interessantes que eu queria trazer para a aula de hoje e que abrange essa área
interdisciplinar da química com as outras áreas do conhecimento. Tá? Então, para isso, eu trouxe para a gente relembrar o estudo dos ácidos carboxílicos. Então, os ácidos carboxílicos são aqueles compostos que o grupo carbonila, que possuem o grupo carbonila ligado a um grupo hidroxila. Então, a gente vai ter a carboxila, que é a C dupla O, OH, tá? Vou pegar aqui a canetinha. Vai ser o C dupla O, OH. Essa vai ser a estrutura, né, o grupo funcional do ácido carboxílico, certo? Uma carbonila, que é a C dupla O, ligado a uma hidroxila, que é o OH. Esses ácidos carboxílicos, eles estão muito presentes na nossa vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos singulares, né, como o metanóico, ou ácido fórmico, de acordo com a nomenclatura usual, que é o ácido excretado pela formiga, que dá aquela sensação de ardência, né, de coceira, né, e causa vermelhidão. Então, é um ácido que ela libera ali, que ela excreta e que causa essa irritação. Tá? Outro composto que a gente encontra na orgânica dos ácidos carboxílicos é no princípio ativo do ibuprofeno. Então, a gente tem aqui a carboxila, né, identificado aqui, que é esse C dupla OH. O ibuprofeno, ele é analgésico, é um anti-inflamatório, que a gente faz uso para dor de garganta, inflamação geral, e ele tem esse composto, essa função orgânica presente na sua estrutura. E outro lugar que a gente encontra o ácido carboxílico é no vinagre, né? No vinagre de maçã, no vinagre de álcool, né? Que é o ácido etanóico, ou ácido acético, de acordo com a nomenclatura usual. Também é um composto químico do nosso cotidiano que possui essa função orgânica de ácido carboxílico, C dupla O, OH. Os ácidos carboxílicos, eles têm essa função orgânica que está presente em várias outras estruturas do nosso organismo e da nossa alimentação do cotidiano. Então, uma das estruturas em que a gente encontra função orgânica é nos lipídios, mais precisamente nos ácidos graxos, mas vamos por partes, né? Os lipídios, eles fazem parte de um conjunto de macromoléculas, que são estruturas grandes, muito grandes, compridas, tá? Que a gente estuda na bioquímica. Então, depois que a gente estuda as funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas, as reações orgânicas, a gente estuda a parte da bioquímica. Mas, na maioria das vezes, não dá tempo, né, com o tempo limitado que a gente tem de aula, de estudar essas macromoléculas. Então, eu tento sempre trazer alguma coisa delas para nossas aulas, nossas funções orgânicas, para que a gente tenha esse conhecimento do que são essas macromoléculas, porque o Enem também cobra essa parte interdisciplinar dos compostos orgânicos. Então, os lipídios, eles são, né, o que caracteriza eles são substâncias solúveis em solventes orgânicos e geralmente insolúveis em água. Então, elas vão ser solúveis em éter, em outros solventes orgânicos, mas não vão ser solúveis na água, porque são gorduras, né? Eles têm densidades diferentes, né? Pesos moleculares diferentes. Então, elas são responsáveis por maior parte da energia que a gente consome. Então, 1 grama de lipídio equivale a 9 calorias. Tá? E elas são responsáveis pelo transporte de vitaminas lipossolúveis, pelo isolamento térmico ali do tecido adiposo, né? Ali daquela linha abdominal que a gente adquire agora no inverno para se manter aquecido, né? É o que caracteriza o sabor dos alimentos. Então, uma carne um pouquinho mais que tem alguma gordurinha, ela vai ser mais saborosa porque o lipídio ele dá
ele acentua o sabor do alimento. E os lipídios, eles podem ser óleos, gorduras ou ceras. O que vai diferenciar os lipídios, óleos, gorduras ou ceras, é a forma de apresentação à temperatura ambiente. Então, os óleos e as gorduras tendem a ser mais líquidos ou pastosos, e a cera mais sólido, né? E aí eles podem ser também divididos em acilgliceróis, fosfolipídios e ácidos graxos. E os ácidos graxos eu trouxe aqui grifado, porque são eles que possuem, né, essa função orgânica da carboxila, que é a carbonila ligada a uma hidroxila que está presente lá nos nossos ácidos carboxílicos. Então, eles vão ser compostos de cadeia longa, por isso macromolécula, contendo esse grupo funcional. E eles acontecem de maneira livre, em pequenas quantidades, na forma livre no nosso organismo. Então, no nosso organismo, na forma livre, eles vão encontrar em pequenas quantidades. Na maioria das vezes, eles vão estar ligados a uma estrutura, a uma hormona, a um outro componente que eles vão estar cortando. Então, dificilmente eles vão ser encontrados na forma livre no nosso organismo. Então, eles participam da constituição das moléculas de glicerídeos e contribuem para as propriedades físico-químicas dos óleos e das gorduras. Então, de acordo com os ácidos que a gente vai ter óleos, gorduras ou ceras, de acordo com o tamanho dessa estrutura, né, de acordo com as características físico-químicas. E os ácidos graxos, eles podem ser saturados ou insaturados. Saturados, só ligações simples entre carbonos, e insaturados vai acontecer uma dupla ligação entre os carbonos. Tranquilo ou estou indo rápido demais? A parte legal da química orgânica que a gente consegue visar a aplicação disso de maneira mais prática, né? Onde isso se aplica para a nossa saúde, na nossa alimentação, onde a gente encontra determinadas funções orgânicas. Então, aqui é a parte que eu acho mais legal, vocês podem falar, né? Não, eu acho mais legal a gente estudar as funções orgânicas. E eu vou dizer que a química é linda. Então, vamos dar continuidade se está tranquilo. Então, os ômegas, eles vão ser os ácidos graxos insaturados, que vão possuir aqui insaturações, ó. Duplas ligações entre carbonos, tá? Para ser uma insaturação tem que ser dupla ligação entre carbono. Vamos voltar aqui. Então, os ômegas, a gente sempre escuta falar que tem que ter uma ingestão adequada de ômegas, né? Ingerir peixe ou suplementar por meio de cápsulas, né? Ômega 3, ômega 6, né? Então, eles são ácidos graxos essenciais. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala em ácido graxo essencial, vitamina essencial, quer dizer que não é sintetizado pelo nosso organismo. Então, o nosso organismo ele não produz esses ácidos graxos. Então, a gente tem que introduzir eles por meio da dieta. Então, a gente vai lá, vai consumir um peixinho, vai consumir um óleo de girassol, ou vai suplementar por meio de cápsulas com orientação médica, lembrando que qualquer uso de vitamina ou ômega, etc., qualquer vitamina que a gente vai fazer uso, qualquer medicamento, a gente tem que com a orientação de um médico, certo? Então, os ômegas 3 e 6, eles vão atuar na estrutura celular, na regulação da pressão sanguínea, na regulação dos triglicerídeos, do colesterol, vão ajudar a reduzir os danos musculares, então, de infarto e outros danos ao coração e às artérias, tá? E aqui já vou salientar que os triglicerídeos, a gente vai estudar nos próximos slides, eles fazem parte das funções orgânicas ésteres, certo? Então, aqui, como eu já tinha trazido anteriormente, aqui um exemplo de um ácido graxo saturado, tá? Que não possui duplas ligações de carbonos. E aqui a gente vai ter dois exemplos de ácidos graxos insaturados, que vão ter essa dupla ligação
entre carbonos. O colesterol também ele faz parte dessas gorduras, desses óleos, né, desses lipídios que a gente consome na nossa dieta. E eles são essenciais também para o crescimento e regeneração celular, na produção de hormônios. Então, o colesterol ele é importante para o organismo e ele é produzido, então ele é não essencial. Ele é produzido pelo nosso organismo lá no fígado, mas ele também ele é suplementado por meio da alimentação, quando a gente ingere carne, ovo, né? Então a gente também está fazendo essa ingestão. Só que a gente tem que tomar cuidado na nossa alimentação para os excessos, porque o excesso de alimentos ricos em colesterol causa a hipercolesterolemia, né? O que é isso? É o excesso de gordura nas artérias, que pode levar a uma ruptura, pode gerar criar um coágulo, entupir uma artéria, causar um infarto. Então, acaba agravando ali a nossa saúde, se a gente faz uma ingestão muito acentuada desses alimentos ricos em colesterol. Vou dar aqui o horário para mim não me passar com vocês. Tá, e qual é a diferença do colesterol? Porque lá quando a gente faz um hemograma completo ali, quando a mãe leva a gente ou a gente vai no médico, ele pede um hemograma completo e pede colesterol. Qual é a diferença do HDL para o LDL? Então, para o colesterol ele ser absorvido no intestino, né, que é onde o colesterol ele é absorvido, ele se liga a proteínas específicas, formando lipoproteínas, que é essa junção de lipídios com proteínas, né? E aí, essas lipoproteínas plasmáticas, elas podem ser o LDL, o HDL, o VLDL, tá? E qual é a diferença dessas principais, que é o LDL e o HDL? O LDL, ele leva o colesterol do fígado para os tecidos. Então, aqui eu trouxe uma imagenzinha, como se ele fosse o capetinha aqui da relação, né? Que ele vai depositar o colesterol do fígado nos nossos tecidos, que é o que a gente não quer, porque o excesso desse colesterol nas nossas veias, ele vai causar ali essa situação de podendo levar um infarto, né, de acumular essa gordura na nossa artéria. Tá? E o LDL, que é aqui ilustrado pelo nosso anjinho da relação, ele vai ser o colesterol que vai levar o colesterol dos tecidos ali. Então, o LDL leva do fígado para os tecidos. O HDL vai levar dos tecidos de volta para o fígado, e ali no fígado ele vai ser biotransformado e convertido a ácidos biliares e excretado do nosso organismo. Tá? Então, o HDL vai ser a lipoproteína responsável por diminuir a taxa do colesterol no nosso organismo. Tranquilo? Então, o LDL é o colesterol ruim, entre aspas, e o HDL é o bom colesterol, entre aspas, também, que vai ser o que vai levar o colesterol dos nossos tecidos para o fígado. Lembrando que todas essas lipoproteínas, o colesterol, os lipídios, eles devem estar em quantidades adequadas para o nosso organismo, nem a menos, nem a mais. Na quantidade adequada, por isso que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, né, de verduras, de frutas, com bastante ingestão de água, né, de proteínas. Por isso a gente se preocupa com uma alimentação regular, né, e equilibrada. Tranquilo? Vão saber agora a diferença entre o HDL e o LDL lá do hemograma, do exame de sangue? Viu? Olha aí, a química é para a vida. Então, vamos adiante. Tá? Que eu trouxe uma imagenzinha para ilustrar o que eu trouxe no slide anterior. O LDL vai ser uma lipoproteína de baixa densidade, desculpa. Então, ele vai ser uma lipoproteína maior. Então, por isso que ela vai se depositar lá na nossa artéria. E o HDL é ao contrário. Ele tem uma densidade maior e ele vai ser menor. Então, ele vai fazer esse trabalho de tirar esse colesterol ali da artéria, levar de volta para o fígado para ser ali processado e
excretado no nosso organismo. Só para ilustrar ali o que eu trouxe no slide anterior ali sobre o LDL e o HDL. As gorduras trans é outra coisa que a gente escuta falar muito e a gente vê nos alimentos, né? Na margarina lá, na questão daquele quadro que tem ou não tem gordura trans. O que é gordura trans? Ela é um subproduto do processo de hidrogenação. Então, quando a gente... Todo o que passa pelo processo de hidrogenação, seja para produzir o sorvete, seja para produzir, sei lá, a margarina, todos esses produtos que sofrem, todos esses óleos que sofrem hidrogenação, eles possuem gordura trans. O que acontece? Alguns produtos não diz ali que tem gordura trans, porque tem uma quantidade que é permitida. Então, até essa quantidade permitida, não precisa vir no rótulo. Acima dessa quantidade, aí sim precisa vir identificado quantas gramas tem, quantas miligramas tem de gordura trans naquele produto que a gente consome, seja ele sorvete, seja ele margarina, salgadinho, etc. Tá? Qual é a diferença da gordura trans? Ela vai ter uma estrutura linear e rígida. Então, ela vai ser uma estrutura mais estável e resistente a processos oxidativos. Isso quer dizer o quê? Por ela ser uma estrutura quimicamente modificada, ela não é produzida, ela não é reconhecida pelo nosso organismo, o nosso organismo ela não vai conseguir digerir ela totalmente. Tá? Então, ela vai acabar sendo armazenada, essa gordura trans, no abdômen. Então, é aquela gordura que a gente não quer ter, porque não é saudável, que é a gordura ali abdominal, que é a gordura trans, certo? Então, para a gente ver ali o quanto é preocupante essa ingestão da gordura trans, que 5 gramas aumenta em 25% as chances de doenças cardíacas. Então, é muito. Então, a gente cuidar também essa ingestão da gordura trans, que é um subproduto desses óleos, né? Dessas gorduras que a gente viu ali. Então, a margarina, ela passa por esse processo de hidrogenação, inicialmente ela é líquida, ela é hidrogenada, e aí, por ela ser hidrogenada, ela adquire essa estrutura mais rígida e mais sólida. Então, aqui eu trouxe o exemplo da a diferença entre uma molécula cis e uma molécula trans, que aqui no caso da molécula trans, a gente vai ter uma estrutura linear. Não ficou uma linha, né? Mas vocês entenderam, a gente vai ter uma estrutura aqui linear, diferente dessa estrutura aqui, que vai ter uma curva, digamos assim, para acomodação dos hidrogênios, certo? Então, aqui no segundo exemplo, a gente vai ter um exemplo de gordura trans. Tá? No primeiro exemplo, um exemplo de gordura cis, desculpa, e no segundo, um exemplo de gordura trans. Dando continuidade, então, agora a gente fez uma retomada, né? A gente estudou lá os éteres, que possuem oxigênio como heteroátomo entre os carbonos. A gente retomou ali a parte das funções orgânicas dos ácidos carboxílicos para a gente estudar os lipídios, as gorduras trans, o colesterol. E agora a gente vai dar continuidade, então, ao estudo das funções orgânicas oxigenadas, porque ainda faltam algumas, para a gente poder entrar nas nitrogenadas e nas reações orgânicas. Então, a gente dá continuidade estudando outros compostos, outras funções orgânicas oxigenadas. Então, 2 exemplos de estruturas orgânicas, de novas funções orgânicas oxigenadas, que vão ser caracterizadas por este grupo funcional, tá? Que é esse C-dupla-O e esse oxigênio ligado a uma outra cadeia carbônica. É isso que vai caracterizar a nossa nova função orgânica, que é o éster, que a gente está estudando, tá? E eu trouxe aqui o exemplo do etanoato de etila, que é muito empregado na indústria alimentícia, né? O etanoato de etila, ele dá esse sabor e esse aroma característico da maçã para bala, por exemplo, aquela bala Sete Belo de maçã verde, ela tem o etanoato de etila na composição, que dá esse sabor da maçã. A gente não tá ali, né, quando a gente tá mascando a bala, né, a gente não tá comendo maçã, a gente tá
ingerindo o etanoato de etila, que lembra o sabor da maçã, tá? E aqui eu também trouxe um outro exemplo. Por que essa estrutura aqui está entre parênteses? Porque ele é um poliéster. Então, quando a gente fala em poli, são várias estruturas repetidas de um éster. Então, por isso é entre parênteses, porque aqui continua cadeias iguais a essa daqui. E aqui também continua cadeias iguais a essa daqui. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de poliéster. E o poliéster é amplamente empregado aí na nossa vida, em roupas de poliéster. A minha jaqueta é poliéster, a capinha aqui do meu computador é poliéster, a camiseta que eu estou por baixo é poliéster, o meu cobertor é de poliéster. Então, ele é muito utilizado aí na produção de roupas, na indústria têxtil, na produção de plásticos também. Então, ela é muito empregada. Ambos são muito empregados, um mais na indústria alimentícia e outro na indústria, né, na produção de roupas, de plásticos e etc. Então, os ésteres, eles são obtidos por meio de uma reação que é chamada de esterificação, tá? Entre ácidos carboxílicos e álcoois. Então, por isso a importância, por isso que eu trouxe também os ácidos carboxílicos, porque são eles que dão origem aos ésteres por meio de uma reação. Então, a gente vai ter aqui um ácido carboxílico, vou botar aqui um AC, para a gente saber que isso aqui é um ácido carboxílico, e aqui um AL, que é um álcool, certo? E aqui a gente vai ter o éster. Eu vou botar aqui ES, ES, certo? Então, a gente vai ter aqui a liberação desse hidrogênio e dessa hidroxila, certo? Vai acontecer uma quebra aqui e uma quebra aqui, em ambos os compostos, em uma solução aquosa. A gente vai misturar ambos e aí essa ligação ela vai se quebrar e vai dar origem a um novo composto, tá? Então, aqui a parte proveniente do ácido, que é essa mesma estrutura aqui, certo? E aqui a parte proveniente do álcool. Então, a gente vai ter, essas moléculas vão se quebrar e vão formar um novo composto orgânico. Então, a gente vai ter a parte derivada do ácido carboxílico e a parte derivada do álcool. Então, a gente vai aqui ter a C dupla O, derivada do ácido, e o CH3, que era ali ligado à hidroxila, que dava origem ao álcool. E a gente vai ter também aqui a liberação nessa reação de uma molécula de água, certo? Então, o ácido e o álcool vão reagir, essa ligação ela vai ser quebrada ali nos oxigênios e vai formar um novo composto orgânico, que é o éster, que a gente vai ter esse aí C dupla O e o oxigênio ligado a mais alguma coisa, a mais carbono, ou mais um composto aromático, ou cadeia cíclica, certo? Deu para entender? Tá. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, podem abrir o microfone se sentirem à vontade, se não, podem colocar no bate-papo público. E só lembrando, para vocês não esquecerem de preencherem as notas compartilhadas ali, para a gente saber se vocês estão vindo às aulas ou não, só para a gente ter um controle, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, os ésteres, eles são compostos orgânicos originados, como a gente falou, pela substituição do hidrogênio da hidroxila por um ácido carboxílico. Opa, desculpa. São compostos orgânicos originados pela substituição do hidrogênio da hidroxila de um ácido carboxílico. Então, ali a gente, como viu no exemplo anterior, a gente vai ter essa substituição. Aqui, ó, vai acontecer essas quebras, né? Vai acontecer uma quebra aqui e a outra quebra aqui, e aí vai ter essa originação de um novo composto.
E a nomenclatura oficial desses compostos é um pouquinho mais complexa. Então, a gente tem que se atentar à parte que é derivada do ácido e à parte que é derivada do álcool. Então, sempre olhar bem a estrutura, ter calma para identificar ambas as partes da molécula. A gente vai dividir ela em duas para dar a nomenclatura, certo? Só antes da gente partir para a nomenclatura, reforçando ali que eu trouxe, né, que os ésteres, eles são muito empregados na indústria alimentícia, que dão esses aromas característicos, né, de maçã, de banana, para cosméticos e para alimentos. Então, são compostos, são estruturas orgânicas muito utilizadas por nós aí, né, quando a gente ingere lá nossa bala, nosso chiclete, a gente está consumindo um éster que deu sabor àquele alimento que a gente está consumindo, certo? Então, a nomenclatura como é que vai ser? Vai ser o prefixo, que vai indicar o número de carbonos, o infixo, que indica o número de, o tipo de ligação, terminação ou ato, D, e o nome do substituinte. Então, a parte que vai estar ligado ali ao, digamos, ao heteroátomo, digamos assim, vai ser chamado de substituinte. Então, que a gente estudou lá na segunda aula de química orgânica do etila, propila, isopropil, que é o nome dado para os grupos substituintes. Então, ele vai ser caracterizado como um grupo substituinte, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar as duas partes desse composto. Então, a gente vai ter a parte derivada do ácido, que vai ser essa daqui, e a parte aqui derivada do álcool. E é esta daqui, certo? Então, primeira parte. Aqui é a caixinha de texto. Tá? Fixo. Então, a gente vai ter aqui 2, 3 carbonos. No carbono 2, eu vou ter um metil. E aqui a gente vai ter 2 carbonos, certo? Então, a gente vai ter aqui, primeiro identificar ali, na primeira parte, no grupo da nomenclatura, a gente identificar onde está aquele metil. Então, no carbono 2, a gente vai ter um metil, certo? Tem 3 carbonos a cadeia principal, met, et, prop. Só ligações simples entre carbonos? Sim. Então, infixo an, terminação oato. 2-metilpropanoato. D. Qual vai ser o nome daquele grupo substituinte? Met, et, porque nós temos 2 carbonos, então et, terminação ila, etila. Por que a gente não especifica o número, o tipo de ligação? Porque esse aqui é um grupo substituinte. Ele não vai fazer parte da cadeia principal. Só na cadeia principal, que é aquela primeira 2-metilpropanoato, que a gente vai identificar o tipo de ligação entre carbonos. Aqui, na segunda parte, que é na parte derivada do álcool, a gente não vai ter essa especificação, né, do tipo de ligação, porque ele vai ser um grupo substituinte. Tranquilo? Então, a gente vai ter aqui nessa estrutura o 2-metilpropanoato de etila. Tranquilo? Ou estão loucos para me esganar com essa nomenclatura? Vai ser um pouquinho mais complexo, então é bom a gente dar uma exercitada ali, pegar alguns exemplos, praticar o nome. Eu soube. Coisa sempre, em qualquer função orgânica que a gente vai identificar em uma prova, em um ravinho vestibular. Marca as funções orgânicas que a gente está observando. Divide essa, antes de dar nomenclatura, divide essa estrutura, separa o grupo substituinte da cadeia principal, função orgânica da cadeia principal.
antes, não afobar e já ir dando nome, número de carbono, tipo de ligação, terminação da função orgânica, não. Primeiro, se atentar para esses pontos que são... Isso, tem que ir por partes. Tem que se atentar para esses detalhes. Primeiro, dividir a estrutura. Parte derivada do ácido, parte derivada do álcool. Bom, parte derivada do ácido vai ser aquela prefixo, infixo, terminação o ato. D e o nome do grupo substituinte, que vai ser sempre terminado em ila, que é o que caracteriza esse grupo substituinte. Certo? Sempre tranquilo, por partes. Eu acho que eu tenho alguns exercícios sobre funções orgânicas, não exercícios de Enem, de PAV, de vestibular, mas se vocês tiverem interesse, eu posso colocar lá no Drive, não sei se vocês quiserem, para vocês exercitarem, né? Posso mandar com gabarito, se não, se vocês quiserem ajuda para resolver, a gente pode resolver também sem problemas. Tá? Se vocês quiserem, aí só sinalizem para mim, que aí quando finalizar a aula, eu já coloco slides e coloco também essa lista de exercícios que eu tenho. Agora sim, vamos para a parte que a gente coloca em prática isso tudo, mostra porque a gente veio, né? Porque a gente está aqui para se preparar, né? Nem para o vestibular, para o PAV. Então, vamos trazer algumas dessas questões para a gente analisar, tá? Então, sempre ler com bastante calma o enunciado, porque o enunciado geralmente traz informações, geralmente não, traz informações importantes. Então, a gente anota a rasura, a gente lê mais de uma vez, né? Então, sempre se atentar. Então, aqui, a questão da Uncisal, que é uma universidade de Alagoas, se eu não me engano, de 2017, tá? Que vem trazendo que os ésteres, eles são compostos orgânicos que possuem odor agradável, característico de frutos, e podem ser obtidos através do extrato de plantas, tá? A figura apresenta as estruturas químicas de alguns ésteres de baixa massa molecular. Isso é interessante de lembrar, que os ésteres de baixa estrutura molecular vão ser esses utilizados na indústria alimentícia aroma. E os de alta massa molecular, eles vão ser óleos, gorduras, vão ser aquelas cadeias maiores de óleos e gorduras, tá? Os triglicerídeos que a gente falou anteriormente, tá? Voltando. A figura apresenta as estruturas químicas de alguns ésteres de baixa massa molecular que contribuem para os odores característicos das frutas, banana, abacaxi, pera, maçã, respectivamente. Tá? Então, aqui trouxe, já vem falando que são ésteres, né? Opa, aqui o lapisinho. Já vem falando que são ésteres. Então, aqui nos exemplos, a gente só vai ter ésteres, certo? Visando a preparação de ésteres similares aos apresentados na figura, preparação, síntese, tá? Deve realizar uma reação entre. Então, lá quando a gente estava estudando os ésteres, a gente viu que o éster ele é obtido a partir da reação entre dois compostos orgânicos. Que dois compostos orgânicos são esses que dão origem ao éster? Vamos ver se vocês lembram ali que a gente acabou de falar, não faz muito. O que vocês acham? Bem fácil essa. Sacanagem quando falam isso, né? Tá fácil. Qual letra que vocês acham? Camila, o que tu acha? E a Paula, o que acha que é a alternativa? Muito bem, hein? Vocês estão arrasando. Exatamente, é a letra A. Lembra que a gente estudou lá? Deixa eu voltar.
que os ésteres eles são obtidos por meio da reação, que é chamada de reação de esterificação, entre ácidos carboxílicos e álcoois. Então, a alternativa correta é realmente a letra A, que é a reação de esterificação entre o ácido carboxílico e um álcool, certo? Se a gente tiver dúvida, desenha. Desenha o grupo funcional que tu lembra do ácido carboxílico, que é ACOOH, e desenha o álcool. E aí tenta quebrar essas moléculas e juntar para ver o que vai dar, né? Tem que fazer isso. Ali já a letra B tu já meio que elimina, né? Porque tu vai ter um fenol. Amida a gente nem estudou, sai fora. Então, mas tentem desenhar o grupo funcional, essas moléculas no grupo funcional e tentar formar uma estrutura. Mas aqui a gente já lembra, porque a gente recém estudou, que os ácidos, que os ésteres eles são originados por meio da reação de esterificação entre o ácido carboxílico e um álcool. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão do Enem de 2017, ó, bem atual. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, que é ali os ésteres de alta peso molecular, né, que são cadeias maiores, com maior número de carbonos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molecular, como o metanol ou o etanol, tá? Na presença de um catalisador, de acordo com essa reação química que a gente tem aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter um triglicerídeo, e a gente tem um triglicerídeo, e aqui a gente tem um álcool, porque ele vem falando que é obtido por meio da reação entre triglicerídeos e álcoois, certo? A função química presente no produto, ó, isso aqui a gente tem que sempre se atentar, que representa o biodiesel, então, o produto, ele vai ser, ó, lembrando lá das aulas de química geral, os reagentes vai ser sempre do lado esquerdo e os produtos do lado direito. Então, a seta vai sempre estar indicando o sentido da reação, tá? Então, aqui do lado direito, a gente vai ter os nossos produtos, tá? A gente vai ter 2 produtos dessa reação. Então, qual é a função química presente no produto que representa o biodiesel? Olhem bem as funções orgânicas. Esquece ali o primeiro lado. Olha só para esse lado aqui, que é onde estão os produtos. Olha bem as funções orgânicas, né, o que caracteriza cada grupo funcional. A gente vai ter aí 2 grupos funcionais, só que um deles caracteriza o biodiesel e o outro não. Mais algum palpite? Estão muito bons, hein? É a letra B, éster. Por que não pode ser um álcool? Porque o álcool ele já faz parte do reagente e ele é como se fosse um, um excedente da reação, não é o que se quer produzir com a reação. O que a gente quer produzir com essa reação é o biocombustível. Então, o álcool ele é um excedente. Isso aqui é um álcool, certo? A gente tem uma hidroxila ligado a um carbono, tá? Então, aqui a gente tem um álcool.
tá? E aqui a gente vai ter o éster, que é essa C dupla O alguma coisa. O alguma coisa quer dizer que tem mais carbonos ali depois daquele O, não termina ali no O, certo? Então, o biodiesel vai ser da função química éster. Éter não tem nenhum éter aqui, em nenhuma das alternativas. Álcool a gente poderia ficar em dúvida, mas não é o que a gente quer produzir. Com essa reação, a gente quer produzir o biodiesel e não o álcool. Então, o álcool a gente já descarta, ele é um subproduto da reação. Cetona, não tem cetona aqui. Ácido carboxílico, não tem ácido carboxílico aqui também. Não tem C dupla O, OH. Então, só sobra a alternativa B. Querem fazer a última ou querem que eu libere vocês? O que vocês preferem? A última questão para acabar. Ou ela acaba com a gente, né? Vamos ver. Então, Enem de 2012, não tão atual assim, mas, mas é do Enem tá valendo. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Não sei se vocês, mas a minha mãe tem costume de pingar uma gotinha de própolis na garganta, que faz bem para a garganta, né? Então, o própolis ele é conhecido por essa propriedade e ele é de uso livre, né? Ele é de origem natural, então ele é muito utilizado aí no meio da saúde, né? Pelas pessoas. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso desse aqui, né? C6, H5, C, O2, CH2, CH3, que é esse aqui de baixo. Tá? Aqui é a fórmula molecular e aqui embaixo a fórmula estrutural. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço, né, o éster em questão, por meio da reação de esterificação, são. Aí a gente vai ter que lembrar daquela regrinha lá de quebrar a molécula. Lembra? Pá, a gente quebra aí a molécula. Para quê? Para identificar a parte proveniente do ácido e a parte proveniente do álcool. Então, qual ácido carboxílico e o álcool que a gente pode ter a partir dessas duas estruturas? Lembrando que aqui, né, depois de quebrar, aqui vai entrar um OH e aqui vai entrar um hidrogênio, né? Ligado ao oxigênio, vai entrar um hidrogênio, vai entrar 2 hidrogênios aí na parada. Quer dizer, vai entrar água na parada, né? Vai hidratar. Vai entrar um OH no ácido carboxílico e um hidrogênio no álcool. Qual a alternativa aí a correta? Não vale jogar no Google, hein? Essa é um pouquinho mais complicada, porque aí a gente faz o inverso do que a gente fez lá na questão anterior. Só que ela dá a estrutura final, no caso, e quer descobrir qual ácido e álcool que dá origem a essa estrutura, que é um éster. Então, vamos olhar aqui. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai ter o ácido. Então, o ácido que a gente vai ter aqui, ele tem que ter alguma coisa a ver com anel aromático, com benzeno ou coisa do gênero. Então, a gente já elimina aqui a letra C, a letra D e a letra E. Porque tem que ser algum nome, né? E já elimina a letra B também. Tem que ser um nome que lembre o anel aromático, o benzeno. Então, a gente já elimina todas as anteriores.
Ó, ácido propanóico não vai ser porque a gente tem um anel aromático. Ácido fenilacético, bom, a letra C até a gente podia ficar em dúvida, tá? E o metanol, só que essa daqui a gente descarta porque desse lado aqui a gente vai ter um etanol, porque a gente tem 2 carbonos. Então, essa daqui que a gente poderia ficar mais em dúvida, que é a letra C, a gente descarta por conta da segunda parte, que a gente tem um etanol. Né? Então, descarta. A letra D a gente também descarta, porque a gente não tem um ciclo, um álcool cíclico. A letra E a gente também descarta, porque não é um álcool benzílico, é um ácido benzoico. Né? Porque aqui do lado esquerdo a gente vai ter a parte proveniente do ácido. Então a gente vai ter o ácido benzoico e o etanol, que está ali do outro lado, né? Tem 2 carbonos, é o etanol. Mais fácil ainda a gente poderia ir direto para o álcool, né? O álcool aqui vai ter 2 carbonos, então etanol. A gente vai ter um etanol, já ainda consequentemente as outras alternativas. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A, realmente. Pô, hoje estava fácil, né? Todas as alternativas A. Certo, pessoal? Por hoje era só. Tá? Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida.